você acha que vão mexer de verdade com afinco num primeiro momento? E que eu sinto que está havendo um espaço desde o começo, como diz, né? Se ele quer derrubar o tudo na negociação, tipo, tem um negócio chamado bode na sala. Você já viu o bode na sala, né? Você quer a coisa bem aqui, aí bota o bode para ciscar e quebrar tudo na sala, o pessoal corre atrás do bode e você passa por aqui. Entendeu? Então, eu acredito, achei interessante, né? No movimento que foi discutido com as centrais, estiveram lá e os sindicatos só falaram de quê? Que saiu na mídia. Não teve um encontro com os sindicatos e tudo, só falaram de quê? Da revogação, né? Da revogação Foi nada, só falava do salário mínimo. Foi não, olha, lembra as notícias. Foi não, sério. Vocês não foram bombardeados por notícias que enquanto sindicalistas falavam do salário mínimo? Esse negócio dos 302 para 1.320. Não viram não? Quem viu notícia sobre isso? Quem viu? Quem viu? Notícia, recebeu notícia no celular? Viram, era o que saía. Só o que ainda saía agora, né? Que a gente vai fechar. Bom, esse é um caminho que em tese só está faltando o orçamento. Porque já foi. Já saiu na. Era até ontem para ele poder assinar. O presidente, se ele não assinasse, ele fica ali para. Não, mas entenda, isso aí vai acontecer. Eu entendo que vai. Tem coisas que eu ouso dizer para vocês, vai acontecer. Mas não agora no primeiro momento. Por que vai acontecer, Clóvis? Porque já passou pelos poderes. Só está faltando o recurso. Tem uma história do Monteiro Lobato, tem um livrinho chamado As Fábulas, né? Aí diz que na casa tinha um monte de rato. E os ratos mandavam na casa. Aí trouxeram um gato que era o gato, viu? O gato era ligeiro, era valente. Menina, aí pronto, começou que os ratos saíam, o gato comia. Saía, aí pronto, eles ficaram dentro do buraco. E desesperado, a fome apertando dentro da maloca dos ratos, né? Aí os ratos fizeram uma assembleia, ratos sindicalistas. Aí os ratos disseram, rapaz e tal, e mostrando, esse gato é ligeiro, esse gato, né? Aí, pois é, né? Os ratos sentaram e aí, rapaz, e aí? Nada de solução. Rapaz, quando eles começaram a desanimar, um ratinho levantou a mão e disse, eu tenho uma solução. E disse o que era? É só a gente botar um sino no pescoço do gato. Na hora que o gato se mexer, o sino toca, né? Talvez ele pegue um e os outros passam, ele não pega ninguém. Aí o pessoal, puxa que legal, botaram o rato nas costas e saíram os outros ratos. Ó, beleza, esse cara que inteligente, que legal, que legal, que legal. Aí lá na porta, cara, um parou quando esse cara disse, eu tenho uma dúvida, eu disse, quem é que vai botar o sino no pescoço do gato? Quem vai ser a vítima? Aí voltou todo mundo para a mesma tristeza. A gente sacrificou. Entendeu? Pois é, mas aí a pergunta, né? Ele não quis, né? Ele deu a ideia. Eu acho que a história do salário mínimo é a mesma coisa. Ó. Todo mundo teve a ideia, já está aprovado, já está certo. Está faltando quem bota o sino. O que é o sino? O dinheiro para pagar, mano. Porque você tem que imaginar. Doutor tá com a calculadora aí? Multiplica aí, por gentileza, R$20 por 70 milhões. Cabe na calculadora. Cabe não. 60 milhões. Se a mesma, só tem 12 Não dá, não. Deu só um erro aqui, ó. Não é porque ele repercute, eu não disse para vocês, nós temos em torno de, o servidor já foi garantido o aumento, começou com o Supremo a 46 mil, é o topo, gradativo, então tira 10, fica 60, vamos botar, na verdade, seletista carteira assinada 40 milhões, aí você bota os aposentados e pensionistas, então é um impacto, e uma grande parte disso é custeada pelo governo, porque ele indexa seguro-desemprego, indexa várias coisas. Apesar da Constituição dizer que ele não pode ser utilizado como indexador. Entendeu? Então o problema está no dinheiro, ou seja, quem é que vai botar o sino na cabeça do gato, entendeu? Então vai passar isso aí, eu acho que já passou. Só que ele é indexado. Tá vendo por que a Constituição não quer que indexe? Ele acaba sendo indexado a algumas coisas do governo.
E é por isso que não está dando, entende? Porque essa margem aí está fora, né? Quer dizer, dentro dessa perspectiva, o sobejar de 200, né, em torno de 200 bilhões a mais no orçamento, não foi encaixado. Foi visto, mas não foi encaixado. Não, eles estão exatamente equalizando. Por isso que eu digo, vai acontecer, eu não, na minha cabeça, eu não tenho dúvida. Mas aí eu sei como ele vai sair. É por isso que eles estão dizendo, vamos discutir para maio. Vamos fazer, entendeu? Então, quer dizer, tá aí, ó, uma alteração que eu acho que é real. Mas maio é para coincidir com o dia 1º de maio. Mas entenda, a simbologia é como você tá afim, imagina, a mulher tá namorando, certo? Imagina aí, você tá namorando e tal, você é de uma família assim muito rígida, tradicional, uma menina nova, era BV, o primeiro namorado, aquele negócio, tá entendendo? Aí você teve uma queda emocional, uma recaída, e aí bufo engravidou. Descobriu, né? Demorou. Aí aquele negócio de vai na farmácia e o bicho dá a coisa errada. Entendeu? Aí você tava pensando, sabe, num casamento lindo, né? Não com pessoal, com festa, sabe? Aquela festona e tal. Aí você queria aquele jeito. Mas o que você vai tender a fazer? Tá bom. Você quer casar o mais rápido possível. Porque senão a barriga Cresce. né? Quem é uma noiva que gosta de entrar de branco, de barrigão assim, numa família tradicional, não é normal, né? Então eu acho que essa questão de ser um dia ou não simbólico, ele acaba às vezes sendo engolido. Você vai fazer a festa ou não uma festinha? Você vai fazer uma festinha porque a sua preocupação não é o simbolismo do casamento. Você tem que casar porque mais feio é entrar na igreja. Exatamente. Para uma moça, não era assim no tempo antigo, né? Então por isso que eu estou falando, o maio aí, na minha leitura. Cláudio, você pode estar redondamente, claro, mas eu estou achando que a conversa aí não é porque, se vai ser no 1º de maio ou não, é outra coisa, entende? É só uma festa, porque na verdade eu acho que ele queria dar agora, mas se não tem como dar, Mas eu acho que ele vai dar. né? Entenda, a pressão tá rolando, mas entenda, isso aí é o quê? Como eu te falei, o jogo tá dado. O jogo tá dado, isso aí, como eu disse, não é um problema. Pode ser muito mais um bode. Não, na sala, é o bode da sala. Entendeu? Porque agora vem as questões, né? Clóvis, acredito que a perspectiva que o governo disse de verdade que ele vai se comprometer para ter alteração trabalhista. Por sinal, né, professor, só teve, acho que se não me recordo, foi 2020 ou 2019, que foi 2 vezes, né? Que saiu 1.039, aí depois teve a correção que era para ter sido em janeiro, saiu em fevereiro. Bom, mas entendeu? É só para vocês ficarem fazendo isso aí, ficarem conversando sobre o assunto. Que é para poder... E depois fazer uma cereja, tal, entende? Mas eu às vezes penso que a grande coisa, que realmente isso aí foi prometido do começo ao fim da campanha, que eu acho que é uma pretensão muito grande de alterar a normatização trabalhista, é com relação à contribuição sindical. Isso aí é sem dúvida. Vai ser como? Taxa negocial. Bom, aí, ó, tá vendo? Ó? Não existe essa taxa Clóvis. negocial na convenção. Clóvis, quando é que a gente começou? A gente começou falando que uma alteração normativa era possível, era decorrente de uma decisão do Supremo com relação à questão de justa causa, né, despedida motivada. Depois a gente entrou numa discussão se era revolucionário ou não. A gente está, às vezes, analisando que talvez não seja tão assim. Depois a gente entrou numa perspectiva de uma alteração normativa dentro da conjuntura em que não há recursos. É meio que um consenso, né? A falta de recursos gera dificuldades. A gente chegou a uma compreensão de que certos feitos de mudança geral revolucionária talvez a gente não enxergue, mas que mudanças pontuais possam acontecer. Dentre elas, algumas já estão acontecendo, como a gente falou, do direito ambiental. Beleza.
Quando chega no mundo do trabalho, no mundo previdenciário, a gente já está com alguns dificultadores com o salário. Ele não é a principal pauta, mas a gente acha que passa. Diga. Professor, a reforma tributária, ela não vem a ajudar na trabalhista, ou seja, a mudança, mas não vai, também não sabe se não ocorrer. Você viu que a proposta do atual ministro, o Haddad, a proposta do atual ministro, ela está trazendo várias perspectivas de solução do passivo dentro da própria questão, independentemente de reforma tributária. Criar ele já lançou uma proposta. Agora, a reforma tributária, o outro governo estava com maioria no Congresso, passou na Câmara e não passou no Senado. Agora, porque você tinha um Senado antigo, porque o Senado são 8 anos. Então você tinha uma Câmara nova e um Senado antigo. Se a gente tiver razão, alguma lógica, de que quem foi para lá não foi a cor X, mas foi a cor contra X, então você vai ter um Congresso que não vai ser aquele Congresso goleiro que você chuta e ele cai para o outro lado, entende? Talvez ele defenda. Então tem que ter uma negociação, um nível de negociação mais alto. Então não é fácil, por isso que eu estou lhe falando que o governo está sendo bem honesto, a meu ver, numa perspectiva negocial e não revolucionária. Ele está, quer dizer, eu não vou desagradar, eu vou tentando, tanto que ele falou muito para os sindicalistas, vamos para a rua, do jeito que vocês estão fazendo é como se vocês estivessem satisfeitos. Ele falou isso na reunião. Então, quer dizer, ele sabe que ele vai fazer negociações, que é o que ele está construindo. Certo? Então, a primeira perspectiva, talvez encontrar dissolução geral de normas não seja o ambiente mais provável. Tá claro até aqui? Estou falando difícil? Tem lógica? Né? Mudanças pontuais podem ser negociadas. Algumas estão apresentadas, como esse caso da reforma sindical. Reforma tributária, como a gente disse, quando os outros tinham maioria, aí como eu falei, né? A Câmara é de 4 em 4 anos, entrou toda nova com o novo governo anterior. A Câmara continuou aumentando o número de pessoas que são mais ligadas ao mercado e ao centro do que pessoas que são ligadas aos trabalhadores. Então a Câmara e o Senado renovou. Entende? O Senado, que eram 8, que tinham 8, uma parte dos antigos e uma parte que já era desse grupão novo, essa parte vai ficar incomodando. E a outra parte, que era a velha, saiu. Se ganhou o branco, essa nova parte tende a puxar para o centro e não puxar para os trabalhadores. Ou seja, o governo não conseguiu, talvez ainda, uma legitimidade política para fazer. E ele talvez esteja sentindo isso na condução do carro, entendeu? Ele diz, olha, não é por aqui. Entende? E socialmente, se eu me mexo demais, eu tenho, como eu ganhei por uma diferença pequena, com a América Latina em ebulição, você viu, e no mundo inteiro, você viu, a presidente da Nova Zelândia renunciou, o presidente do Vietnã vai sair, o presidente do Peru ensaiou um problema e agora está o problema lá, o Chile está com problema. Então quer dizer, ele está analisando que talvez não seja tão revolucionário com uma margem dessa. Por isso que eu digo, o que eu acho provável, talvez, ou possível, pode ser, aliás, o que eu acho possível pode ser que não seja provável. Eu só estou tentando, assim, pensando com vocês, entendeu? Eu vim para cá porque eu acho legal a gente vir conversar e pensar junto, né? Os fatos estão me mostrando assim, né? Então, cautela. Mas é uma marca do atual presidente ele ser um grande negociador, porque ele já vem disso no movimento sindical. Por isso que eu estou achando que ele está construindo coisas, mas ele está indo num movimento que é mais ou menos, ele vai de dentro para fora, ele está costurando, mas costurar não é revolucionário, né? Por isso que ele pediu a PEC do show. Tá aí, né? Então, resultado, aí vem a perspectiva, close. Então, acho que contribuição sindical
acredito que vai mudar. Certo? Eu acho possível. Depende dessas movimentações. Porque tem outras coisas na pauta, como a reforma tributária. Como eu disse, o outro lado estava com mais poder e não conseguiu passar. Porque o Congresso, na Câmara, dizia amém a tudo que o outro fazia. O Senado travava algumas coisas. Mas se partir para a questão do recurso, o problema é assim, porque ele estava muito focado na reforma tributária, na tributação dos dividendos. E o dividendo é o que paga o empresário. Entendeu? Então eles entendem, eu vi um debate do Abílio Diniz com o Paulo Guedes, ele dizia isso, cara, isso é bitributação, porque a gente paga, entende? O dividendo foi tributado pela empresa e chega ao empresário sem tributo, né? Isento, porque já foi pago pela empresa. Claro. E sem falar que até hoje está lá o imposto sobre grande fortuna na Constituição. Não, aí tem isso aí, vocês estão entendendo o contexto? Não é legal, né? Clóvis, isso é trabalho? É claro, porque sem essa conjuntura não tem mudança de norma. A não ser, de novo, que fosse revolucionário, mas não estou te dizendo, né? Para ser, tem que, né? Mas não está aparecendo isso. Até agora não, pode ser que amanhã mude. Isso também é culpa da economia global, né? Ele não pode fazer, ele pode mexer. Não, entenda, é o que eu estou te falando, né? A gente vai avançando na costura. Então, resultado, acho que contribuição sindical é possível. Contribuição sindical diferente, né? Diferente da que era. Que talvez, eu acho que se passar, vai ser para os sindicatos muito melhor, muito maior do que o que era. Os dados dizem que em 2017 a arrecadação da contribuição sindical, que era antigamente imposto, não era mais, já tinha mudado, era em torno de 2 bilhões e pouco. Em 2021 já estava só em 21 milhões, quer dizer, é muito pouco. Nós temos em torno de 16 mil sindicatos registrados. Então, há uma probabilidade de voltar para os 2 bilhões? Não, mais, porque houve inflação, porque os salários aumentaram, não é isso? Porque os pisos subiram, ou bem ou mal subiram, entendeu? Se houver, haverá esse impacto, vai ser mais que 2 bilhões? Vai. Mas também vai ser mais, porque a discussão lá era 1 dia de trabalho por ano, não é isso? Para ser rateado pelas entidades. E agora não, sendo negocial, o que tem dito a jurisprudência, eu não sei como é que eles vão, é que seja um valor módico que não impacte o trabalhador. Mas, ou seja, não necessariamente um valor módico em percentual vai ser simplesmente o valor de um dia de trabalho. Por exemplo, um trabalhador hoje deve ser em torno de R$34, não é isso, o dia de trabalho? É tanto que a taxa na O seletista que veio na convenção, né, de salário mínimo ficou única, né? Ficou em R$45, independente do salário. A do ano passado era 2%, a um X e outro para pronto, só. Esse ano não, eles deixaram única. Só que você está falando assim, ó, aí de novo, o que vocês não entendem ainda às vezes, eu acho, né? É a aplicação, de novo, é quem bota o sino no pescoço do gato. Eu colocar a taxa na convenção existe, certo? Nunca deixou de existir. Sim. Entende? Agora, o que eu tinha era que a contribuição sindical ela era obrigatória. Vocês de RH, ADP e tal depositavam para o governo federal, acho que é uma GFIP, vocês imprimiam e botavam ali naquele dia por volta de março. Isso mesmo. Né? Isso em março vocês depositavam. Em abril os sindicatos recebiam. Exatamente. Entendeu? Aí havia uma distribuição para central, federação, confederação e sindicato. Era isso. Na negocial é diferente. Eu posso ser mais de uma vez, eu posso ser uma vez. Mas qual é o problema que está acontecendo? Vocês estão com as mesmas coisas praticamente. A maioria não está fazendo é o depósito da contribuição sindical. Vocês estão fazendo negocial. Só que tipo de negocial? A maioria das empresas não aceita que a negocial seja para todos os trabalhadores. Quer dizer, o que está sendo recebido não está registrado nem nos bilhões nem nos milhões esse negócio, porque é outro tipo de contribuição. Era sindical e agora vocês estão botando como
negocial direto para o sindicato. Então quer dizer, o que é que está indo para a federação, confederação? Está indo para o sindicato. E tem um detalhe, né? E se você fizer a carta de oposição, eles... Mas aí vem, pronto. Mas tem a questão da Pronto, você agora chegou no coração. Tá lá. Mas não é para a maioria das empresas. Ou seja, pensamento de RHs e DPs, jurídico das empresas e contadores das empresas, obrigatório para todos. Não é isso? Por mais que tenha sido feita a assembleia, você tenha sido notificado, a empresa, se tiver uma perspectiva de oposição, ela não dá. Ou mesmo que não tenha, grande parte das empresas, ou a pessoa vai lá e faz uma carta dizendo que faça, ou a empresa não desconta. Vale lembrar a questão do prazo também, do sindicato, que tem sindicato que é 2 dias de homologação. De oposição. Tem que ficar É. Mas você está entendendo aí, ó? Então a ideia que eu acho que vem de contribuição é o quê? Uma nova contribuição que seja o quê? Obrigatória para todos. Qual é a ideia que eu acho que está sendo engendrada pelas notícias que eu vi na mídia? É que é uma aprovada por assembleia. Entende? Aí, sendo por assembleia, não terá direito à oposição. Aí é o que eu estou dizendo. Aí o sindicato tenderá a receber mais ou menos. Hã? Vai receber mais, não é? Mas, se não tiver oposição, então eu pego a massa toda, como a contribuição fazia, a maioria eu já pego logo. Ah, pode não ter oposição? É um caminho. Pode ter oposição? Pode. Mas se a pessoa não for fazer oposição, a empresa ser obrigada a pagar. Porque hoje o que está acontecendo é isso. Eu vejo que a maioria das empresas faz assim. Ou a pessoa vai lá expressamente diz eu quero, ou a empresa não tem descontado. Não é assim, não? Então, independentemente de oposição, muitas empresas, ou a pessoa dá a aquiescência individual expressa, ou a empresa não paga. Entendeu? Então, acredito que venha uma reforma ligada à questão da contribuição, no nível de contribuição que seja como? Ou obrigatória, que eu estou achando que essa daí não caminha, o próprio presidente já falou que realmente a pessoa tem que escolher, mas eu acho que vai ser no caminho de aprovação por assembleia, que a empresa fique obrigada, independentemente da pessoa dizer que quer. Aí já vai aumentar muito. Ou seja, a empresa talvez só não desconte se a pessoa for lá e disser que não quer, mas a maioria das pessoas não vai. Salvo, às vezes, quando uma empresa tem uma política antissindical, de ir lá para o pessoal, de não contribuir, que a empresa pode até ser penalizada por isso. Lá na empresa, a gente, quando sai a convenção, a gente bota o comunicado. É. Porque se a gente não coloca o comunicado, o colaborador vai dizer, ah, mas eu nem fui avisado. É. Mas entende? O modelo é esse, né? Entendeu? Estão vendo a conjuntura, como não é fácil? Então, a gente pegamos o todo, não foi? Estamos indo para as partes, né? Quando chegar a contribuição, é como contribuição antiga? Acho que não. Vai ser fácil de fazer? Não. A ideia está aí, ó, entre ser imperativo para todos ou ser possibilitada a oposição. Diferente do que tem agora, que a pessoa quer a autorização individual expressa. Já vai dar um impacto, né? Vai ser fácil? Também, talvez não, porque também tem que construir como é que vai ficar isso, se não for por meio de contribuição sindical, porque eles estão falando de contribuição, que o professor Afonso falou há pouco, negocial. Essa daí está indo para quem de novo? Para o sindicato. Mas eles estão recebendo pressão, e ele recebeu os sindicatos, mas na pessoa das centrais. Vocês não estão pagando para a central, vocês estão pagando para o sindicato. Então vai ter também que ter uma norma delimitando como é que vai ser essa distribuição. Tá vendo? Aí você cria uma discussão interna. Por isso que ele criou uns grupos de trabalho para discutir isso. Entendeu? Tá vendo? É outra marca. Vai ser revolucionário pró-sindicato nesse ponto? Também? Talvez não, porque ele botou um grupo de trabalho para discutir. Senão ele dizia, eu tenho a minha proposta, os meus técnicos, vou chamar aqui o Clóvis para fazer, não sei quem para fazer, e eu vou mandar e acabou-se. Mas ele está vendo o problema também com relação a quem? Talvez. Ao rateio entre sindicato, federação
confederação e central. Porque do modo que vocês estão fazendo, também está pagando só sindicato. Aí a estrutura superior está implodindo. E ele recebeu, ele não chamou 16 mil sindicalistas, ele recebeu as centrais e 500 sindicalistas. Então ele tá. Não é legal, né? Que a gente vem pra cá pra pensar e diz assim, vixe, rapaz, botar esse negócio de botar o sino no pescoço do gato é legal, porque né, não é fácil. Você não tá falando com qualquer, né? Quer dizer, o modo que vocês estão fazendo, mesmo com prejuízo aos sindicatos, só privilegia o sindicato, mas os que têm, em tese, maior representatividade a nível de estarem com vários sindicatos, estão implodidos. E não é fácil sentar para discutir com os caras e agora eles vão tirar esse teu e vai ser rateado e tal. Como é que você vai ser duas, vai ser três, vai ter aquela. Se o Lula está dizendo que não é para contribuição sindical, né, tem que ser a negociar, mas a negociar vocês fazem como? Vocês vão fazer o quê? Dentro de vocês, se eu pensar dentro do RH, vocês vão fazer o quê? 3 boletos? Descobrir qual é? Tá vendo aí o que é botar o sino no pescoço do gato? Você tá lá e pensava, ei, se vier para ratear, aí eu vou fazer, porque antes você botava pro governo, o governo dividia, o governo pegava 20% do patronal e 10% do laboral. Mas você vai entregar esse serviço pro governo e aí, você vai voltar a pagar? Se voltar a pagar, vai ser o governo que vai ratear? Ou você vai pagar para o sindicato tanto, para a central tanto, para a federação tanto? Aí vocês sabem como é que, se um sindicato é filiado ou não à central? Vocês sabem qual é a federação? Você sabe qual é a confederação? Vixe, pode ser que dê um bom... Tá vendo como é bom vir fazer uma especialização dessa? Porque você tá vendo assim, a pessoa diz, vai passar em cima, vai passar como? Né? O famoso uma M, né? Mas é isso aí. É para todo mundo, tem oposição, não tem aceitação, não tem, né? É rateado, não é? Vai ser feito pelo governo, não vai? Vai ser feito por mim ou não vai? Se o homem começar recebendo, tá vendo assim, você olha, cara. É muito importante esse negócio de visão. Você olha e passa batida assim, você é do RH, isso vai ser feito por você, e você não se toca que ele recebeu as centrais sindicais para discutir. Eu já fiz, já estou fazendo a minha contribuição aqui que eu pago. Meu filho, é outra coisa. Se ele recebeu as centrais, você não está pagando nem o tostão central. Claro, você tem 5 centrais reconhecidas. Aí você tem uma confederação nacional para cada categoria. Tem várias federações. Como é isso? Tá vendo assim como é bom a gente vir conversar? Aí diz assim, não, é importante, é por isso que tem uma especialização. Né? Mas como é? Não, é qualquer jeito, não dá, tá vendo? Dá conflito com o Congresso e dá conflito com quem? Com os próprios sindicatos. Não, eu acho que é a área de vocês que pensa isso, né? Não, como é que vai pagar? Antigamente era isso, chegava em março, tirou um dia, imprimia, pagava e show. Sim, agora, se mudar, sendo de cima para baixo, se for para ter o rateio, se for para substituir tudinho. Porque o que diz a CLT está na lei das centrais, né? Seria uma alteração. A lei das centrais é a 11648 de 2008, diz assim, ó, o artigo 7º da lei das centrais. Ó, os artigos 578 a 610 da CLT, que trata sobre contribuição sindical, né? Vigorarão até que a lei venha a disciplinar a contribuição negocial vinculada ao exercício efetivo da negociação coletiva, olha, a gente falou de negociar, e a aprovação em assembleia. Tá tudo ok, companheiro. Mas agora quando chegar na parte da distribuição, você cria uma discussão entre a estrutura sindical. Então, tá vendo? São duas frentes para ele enfrentar. Quando sair dessa frente, ou ele vai puxar deles, ou ele vai dizer, a minha, essa, acabou. E aí que vai negociar com o Congresso. E depois vocês vão ter que operacionalizar. Entende? Porque aí
quando um sindicato discutia, a pessoa, você chegava lá, eu paguei, eu sou do sindicato dos comerciários. Não, eu sou do sindicato do pessoal que trabalha com supermercado. Aí ia assim, mas aí um ia brigar porque você depositou a contribuição errada, entrava com a ação. Aí o patrão te chamava, você é doido, tá pagando, aí eu tenho que pagar advogado para entrar com essa discussão aqui, né? Assim você não sabe, não sei o que, aí ia começar a discutir agora. Se tem a questão da unicidade sindical por um lado, e vai ter a questão de qual é a filiação do sindicato à federação ou à confederação. Ixi, eu vou ter que saber disso, a depender da reforma que vem, vai. Né? Legal, né, não? Pra gente pensar isso na hora do almoço. Bom, eu pensei que eu não ia conversar nada, né? Mas é como eu gosto de conversar, né? Eu vou sair do departamento pessoal. Bom, mas não é legal, né? Eu pensei que vocês, ao invés de dizerem, né, de serem o Chaves, vocês iam ser o Chapolin Colorado, né? Que ia dizer suspeitei desde o princípio, né? Mas vocês parecem que estavam lá do Chaves, né? Assim, né? Mas, né, porque quando vocês falam, né, aparece até que não são vocês que vão fazer. Entendeu? Mas são, né? E essa discussão de base vai existir, claro, não vai? Por isso que eu digo, eu acho que a disciplina de direito sindical, se houver essa alteração, a depender, vai ser uma das mais importantes. Claro, todo professor diz que a dele é a mais importante, mas tá aí, ó. Entendeu? Se eu estou achando que não vai ter uma implosão da lei de 2017, se vai mudar por pedaço, se uma das coisas que está mais certa da discussão, né, esse negócio de salário mínimo, né, que talvez aconteça, ainda tem esses imbróglios todos, e não são imbróglios bobos, porque não, tem uma disputa com o Congresso que não quer contribuição, e você tem uma disputa entre talvez entre as estruturas, porque como é que vai fazer isso? Sabendo que o Congresso ainda pode mudar, né? Então, para a gente encerrar outros pontos, eu coloquei esse que eu acho que, né, estão vendo? A gente colocou do judiciário, do executivo, o que eu acho impossível, a gente falou, não foi? O que eu acho improvável, o que eu acho possível, e dentro do possível, aí coisas que eu queria, né? Cláudio, se fosse mexer no que você queria, né? Bota só mais 2. Se fosse para mexer no que eu queria, por exemplo, é o caso das Americanas. Se você pegar o artigo da CLT 477A, diz assim, ó, as dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins. Não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. O que é isso? Até 2017, só podia haver despedida em massa, coletiva, plurima, se houvesse negociação com o sindicato. Então, já está aí, ó, o caso da Americanas. Se houver uma despedida em massa, só não poderia fazer. Que agora vocês estão soltos, né? Vocês fazem o que vocês quiserem. Tá, não tem mais homologação, não é assim não? Mas quando chega numa coletiva dessa era mais difícil, porque antes quem tinha mais de um ano na empresa tinha que ir para o sindicato. E a coletiva tinha que ter um modus operandi, como é que ia fazer com uma norma do sindicato, né? Que era uma negociação com o sindicato. Então, Clóvis, você acha que uma coisa que em benefício dos trabalhadores, das trabalhadoras ia ajudar? Eu acho que era mudar isso aqui. Aí é o que eu queria. Uma das coisas que eu apresentaria como proposta. Olha, tem que ficar claro na norma que despedida coletiva é muito diferente de uma despedida individual. E que não é que vai ser impedido, mas que tem que ter uma humanização, e essa humanização só ocorre por meio de negociação. Vocês têm discordância com isso? Pois é. Era uma boa. Foi matéria de STF. Pois é, mas tem dito que é isso. Deu uma volta. Entendeu agora? A perspectiva seria uma mudança. Outra mudança, Clóvis, né? Justiça gratuita, né? A pessoa sai uma decisão do Supremo aí, essa semana, falando que quem tiver a gratuidade não vai ser condenado por sucumbência. Só que só estão permitindo, se vocês lerem o 790, parágrafo 3º da CLT, diz que o benefício da justiça gratuita, antigamente, se era trabalhador, o juiz dava. Mas hoje, ele coloca assim, ó, só
para aqueles que perceberem o salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do regime geral de previdência social. Ou seja, é mais ou menos R$3.000. Então, quer dizer, a maioria dos trabalhadores recebe quanto, gente? Salário mínimo. O salário mínimo. Mas, grande parte deles tem sindicato, por exemplo, eles têm piso que sobeja ao mínimo. Então, a pessoa, hoje, com a inflação, com não sei o quê, é uma quantidade muito grande de pessoas que recebem mais de 3 mil, não é isso? E essas pessoas estão tendo dificuldade o acesso à justiça com a questão da gratuidade. Aí a pessoa às vezes ganha a ação, não ganha total a ação porque não teve gratuidade e acaba pagando às vezes mais do que ganhou. Tem medo de pedir uma indenização por dano moral, por assédio moral, assédio sexual. Por quê? Porque tem medo de, com o valor da indenização ficar alta, ela ganhar as verbas rescisórias, indenizatórias e perder no assédio e aí acabar deixando dinheiro para pagar a empresa na compensação de verbas. Então, basicamente, eu acho que houvesse essas duas alterações, por exemplo, são bem pontuais para começar também, já seria um negócio que daria um avanço, porque a Justiça do Trabalho houve uma queda na procura, não é isso? Porque o pessoal tem medo, muita gente está entrando com a ação e a maioria das vezes a pessoa sai devendo. Aí não entra. Não é isso? Então, já seria um ponto para se discutir. Bom, daria para a gente conversar muito mais, viu que eu gosto de conversar, né? Então, agradecer mais uma vez a vocês e obrigado. Muito bom.